E aí, gente, tudo bem? Depois de algum tempo sem fazer vídeos, eu tô voltando a fazer de novo. Não é que eu cheguei a parar de fazer vídeo, mas é que eu não tive tempo realmente e tá complicado pra mim porque eu tô fazendo cursinho pra vestibular e tenho que estudar todas aquelas coisas, então fica difícil de eu fazer vídeos mais frequentemente, mas sempre que eu tenho um tempinho, eu vou fazer o vídeo. Tô com meu computador aqui embaixo, não sei se você tem como ver, mas tá aqui na minha frente. E eu vou ler a pergunta, como eu fiz no primeiro vídeo, e vou responder. Então, este vídeo durante o intercâmbio, e aqui vai a primeira pergunta. Foi difícil se comunicar com outros intercambistas pelo sotaque diferente deles? Para quem não entendeu essa pergunta, eu tinha outros intercambistas comigo na mesma escola. E eles eram muitas vezes da Alemanha, eram da a Caroline, por exemplo, da Noruega, tinha da China. E não é que fosse complicado de entender, dava pra entender tudo o que eles estavam falando, mas claro que eles têm diferentes sotaques. Eu notei que a menina da China tinha um sotaque mais diferente do que das outras. Então, não é que fosse mais difícil de entender ela, eu entendi ela tão bem quanto os outros, mas é que as palavras do jeito que ela falava eram um pouquinho diferente. Então, às vezes, uma vez ou que outra, assim, ela falava alguma coisa e eu fazia, eu perguntava o quê? Aí ela me explicava e eu, tá, entendi. Segunda pergunta. Como é o teste para cheerleaders? Quando eu cheguei lá, já tinha passado os testes, porque eles fazem os testes, por exemplo, assim, se é pro ano das cheerleaders de 2010, eles fazem em 2009, no final do ano, para quem vai ser as novas cheerleaders do outro ano. Então, quando eu cheguei lá, elas já tinham feito. Aí eu perguntei pra elas se eu poderia entrar, elas disseram que iam falar com a coordenadora de lá, e o que teria que acontecer. Só que depois eu acabei desistindo porque eu quis fazer o teatro. E mas enfim, o teste é basicamente tu vai fazer algumas coisas que elas pedem e depois elas escolhem quais que estão aptas para fazer ou não. É como se fosse uma audition também. As suas escolas possuía o anuário, os populares, rei e rainha do baile? Possuía sim, tipo assim, ó. O anuário eu recebi até mostrei umas fotos no Orkut. A gente tinha o anuário, a gente paga o anuário e eles te dão no fim do ano, claro. Os populares, tipo, não é que nem essa escola de filme, gente. Filme sempre exagera. Eles fazem baseado nas escolas, mas eles sempre dão uma exagerada. Tipo, não é aquela coisa estilo Meninas Malvadas assim, mas que é super poderosa e vai esmagando todo mundo. Os populares, assim, eram geralmente aquelas pessoas que faziam esporte, que eram muito bons no esporte. Aí todo mundo, porque o esporte pra eles lá, como eu já falei, é uma coisa muito grande. Então, os populares eram geralmente aqueles que jogavam algum esporte, praticavam algum deles e eram muito, muito bons. Rei e Rainha do Baile teve só no. Aliás, teve no Homecoming, eles fizeram. E eles fazem Rainha e Rei é só pros seniors. Os outros é o príncipe e a princesa que são o freshman, o sophomore, junior e aí seniors, Rei e Rainha. E aí no final, quando eu tive minha senior prom, que foi o baile de formatura, a gente teve Rei e Rainha nomeados. Um, como você estudava para as provas da escola? Isso acho que é algo muito pessoal, mas como perguntaram como eu estudava, eu vou responder. É tranquilo, não é difícil. Parece muito bicho de sete cabeças a escola, mas na verdade é uma coisa muito tranquila. E quando a gente se puxa, a gente tem atenção e a gente gosta, porque vocês foram para o intercâmbio não só para aprender, mas para aproveitar também a língua e tal. E se vocês escolheram um país é porque vocês provavelmente gostam. Então é tranquilo, assim, é fácil, não vou dizer assim, é muito fácil. Aí pensa, não precisa estudar. Isso vai de cada um. Se tu acha que tu precisa estudar, tu estuda. Se não, tá tranquilo. Eu nunca estudava pra inglês, por exemplo. Tinha poucas vezes que eu estudava pra inglês. Porque isso era o mundo do livro, então se tu lia o livro, tu saberia. As matérias dos Estados Unidos eram difíceis. De novo, volto a dizer. Depende, isso não é que sejam difíceis, é que tem matérias que tipo, tu nunca teve na tua vida. Como, por exemplo, eu nunca tive governo americano. E tem matérias que tu já sabe algumas coisas, que tu vai aprender outras coisas novas lá, não. O que torna difícil a escola, se é que vocês querem entender como difícil, que não é difícil, mas assim, o que torna, que te dá uma dificuldade, que torna um pouquinho mais difícil, é que não é a tua primeira língua, é uma segunda língua. Então, às vezes coisas que tu já sabe, tu vai ter que quase como aprender de novo em outra língua. Por exemplo, eu em biologia eu estudava às vezes as células, núcleo e tal, e eu já sabia disso, eu já tinha estudado isso no ensino médio. Mas com o inglês as palavras são diferentes, então às vezes a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção porque é uma outra língua, mas não porque tu não saiba o que é, só tem que lembrar é o outro nome. As roupas, produtos de beleza e coisas desse estilo eram caras? Gente, acho que essa é uma pergunta que muita gente já sabe, mas se vocês não sabem, vou dizer. Muito mais barata do que aqui. E produto de beleza também comprei muita coisa lá, porque até a MAC, como todo mundo deve conhecer, que é uma das
é uma marca mundialmente famosa e maravilhosa de maquiagem, é muito mais barata lá do que aqui. Aqui o delineador da MAC é como se fosse, tipo, R$ 70, eu acho. E, gente, eu não posso pagar R$ 70 num delineador. Bem que eu queria, mas eu não posso. E lá eu comprava o mesmo delineador por $15, $20, o que ainda não é super barato, tipo R$ 40, mas muito mais barato do que aqui. E às vezes tu tá lá, tipo, coisas boas valem a pena comprar. Como você comprava as suas coisas? Olha, quando eu ia a pé no supermercado, eu comprava por mim mesmo, com meu dinheiro. Quando eu saía com a minha host mom, com a minha host family em geral, e a gente saía para algum lugar, eu comprava algumas coisas. Quando eu precisava comprar algumas coisas, eu pedia pra ela me levar, e ela me levava. Às vezes mesmo eu dizia pra minha host mom se ela não podia, pedia pra ela se ela não podia me levar em Vegas pra gente comprar as coisas lá, e ela nos levava no final de semana, que daí a gente não tinha escola, e eu e a Carolina, a gente ia pra um shopping, eu ia pra outro lugar, e a gente comprava o que a gente queria. Quanto por mês é necessário para gastar lá? Gente, me disseram que cada agência tem um mínimo de que, tipo assim, ó, a agência vai dizer para os teus pais que eles têm que te mandar no mínimo $200. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu ouvi algo parecido com isso. Eu acho até que seja, porque menos de $200 seria o que $150 já é quase impossível de viver um mês com $150. Então com 100 e menos nem se fala. Por que é quase impossível? Ah, mas e se eu administrar muito bem o dinheiro? É possível, mas é que é complicado porque é tanta coisa que tu vê lá, que tu quer provar, que tu quer tentar, que tu quer ver, que o dinheiro vai voando. Fora isso, a escola pede muito dinheiro também. Se tu quer participar disso, tu tem que dar um pouquinho de dinheiro. Se tu quer participar daquilo, tu tem que dar um pouquinho de dinheiro. Se tu quer... Eles estão toda hora pedindo um pouco. Aí tu precisa de um papel, tu tem que pagar não sei quanto pro papel fazer isso. É uma coisa... Tu sempre precisa ter dinheiro guardado contigo. Já é uma dica para os próximos intercambistas, tenham sempre um pouco de dinheiro guardado. Por exemplo, guarda $50 de um mês e depois guarda 50 do outro. Sempre tem alguma coisa. E se vocês não forem usar esse dinheiro, se não precisarem, olha que maravilha, vai chegar no último mês de vocês, se vocês virem embora, e vocês vão ter um monte de dinheiro guardado que vocês podem comprar e trazer para o Brasil. Tipo assim, não precisa guardar o dinheiro e trazer o dinheiro de lá para o Brasil. Se quiser, pode fazer isso, mas eu sugeria se vocês guardassem esse dinheiro uma vez por mês, um pouco, tipo $50, pode ser até um pouco menos. Vai ser muito bom de no final, no teu último mês lá, tu vai ter um dinheiro que tu veio guardando desde o primeiro. Então tu vai poder gastar em muita coisa. E coisas que tu quer trazer para amigos, família, ou coisas que tu quer trazer pra ti, porque quando eu vim pra cá eu fiz um pequeno estoquezinho de coisas que eu queria, porque ia ser difícil de comprar de novo, então eu fiz um estoquezinho de maquiagem, eu fiz um estoquezinho de cremes e coisas desse tipo. E é bom guardar esse dinheirinho pra ter um dinheiro extra no fim. Como seus pais me mandavam dinheiro? Ah, essa acho que eu já respondi. Enfim, como eu falei um pouquinho lá, a agência dá um cartão internacional pra ti e tu leva contigo pra lá. Teus pais no Brasil depositam por mês uma quantia nesse dinheiro e quando ele vai pro teu cartão ele já se transforma em dólares. Então, por exemplo, se eles depositaram R$ 600, pra ti vai ficar $300 lá. Como que eles classificaram você em sênior? Ficou em algum programa especial? Você estava no terceiro ano do ensino médio? Gente, eu já expliquei aonde que eu estava no ensino médio aqui, eu fazia magistério. E eu não vou contar toda essa história porque vai ficar muito grande o vídeo, mas quem quiser saber aonde eu estava, se eu estava no primeiro ano, segundo, terceiro, ensino médio, formada, não formada, é só ir no blog e clicar na tag escola e procurar onde eu digo. Eu falo sobre, tem poucas, acho que tem, não pouquíssimas, mas mais ou menos algumas postagens que eu fiz e eu botei a tag escola. Mas é muito fácil de achar. Eu mesma já procurei pela tag escola pra ver e dá certinho. Eles me classificaram em senior pela minha idade e pela minha grade escolar, meu histórico escolar que mandou pra lá. Não só pela minha idade, o que mais conta é a tua grade escolar e aí depois vem a tua idade. Teu histórico escolar, no caso, a grade. E daí eles viram que eu tava lá no terceiro pro quarto ano, por causa do magistério, e eu já tinha 18 para 19 anos. Como é que eles vão me fazer uma freshman ou uma sophomore com essa idade? Não dá. Então eles me deixaram como senior. Não fiquei em nenhum programa especial, a não ser que eu era uma intercambista, né? Todo mundo sabia que eu era intercambista, mas não tinha programa especial, tipo, as intercambistas fazem isso de aula. Não, não tem nada disso. Tipo, tu é tratada como se fosse aluna da escola. Quanto se gasta por mês no high school? Eu não entendi muito bem essa pergunta, não sei se vocês querem que eu responda quanto que eu gastava por mês na escola. Ou no ensino médio, não tem uma resposta, mas o que eu entendi é que vocês querem saber quanto dinheiro eu gastava com a escola por mês. E isso não tem. E se é isso,
não tem o que tu vai gastar. Por exemplo, assim, eu quis ir pra viagem dos seniors, então eu tive que gastar com isso. Eu quis ir pra um passeio que ia ter na Disneylândia, eu gastei com isso. Não, tu não é obrigado a gastar com isso. Mas se tu quiser, tu vai. Se tu quiser fazer esportes, ou se quiser fazer cheerios, que são os cheerleaders, ou teatro, alguma coisa tu vai ter que gastar pra ajudar. Por exemplo, assim, quando tu vai ser cheerleader, tu vai ter que gastar com o teu uniforme e tu vai ter que comprar tênis especiais pra isso, porque eles têm tênis especiais pra as piruetas que elas fazem. Para os outros esportes é a mesma coisa, tu vai ter que comprar, tu vai ter que pagar pelo uniforme e tu vai ter que pagar, tu vai ter que comprar, por exemplo, pra futebol, chuteira. Então, por isso que muitas vezes lá nos Estados Unidos, todo mundo sabe que as famílias americanas, eles têm 300 armários e eles estão sempre cheios, porque para cada esporte tu precisa comprar uma coisa, então eles vão acumulando, entendeu? E se tu faz 4 esportes num ano, são um monte de coisa que tu vai ter que comprar. Os americanos são amigáveis. Eu não posso falar num geral os americanos, porque eu não conheço todos, gente, mas a maioria que eu conheci, assim, todos foram muito queridos. Tipo, algumas poucas gurias da escola que não foram muito amigáveis comigo. Mas todos os americanos que eu conheci, pelo menos, foram super tranquilos comigo, foram simpáticos, foram muito amigáveis. Eles não são tão calorosos quanto o brasileiro em questão de contato físico, tipo de abraço, de beijo, eles não têm tanto, mas palavras eles são até mais. Por exemplo, tu caminha, tá no supermercado e alguém olha pra ti e gosta do teu cabelo, eles riem e dizem, ah, eu achei muito bonito o teu cabelo. Eles falam mais, eles interagem mais contigo. Ou então, ah, eu gostei muito da tua roupa, onde tu comprou lá? Ou então, tu tá na fila do caixa esperando a pessoa fala, nossa, ela já puxa um papo, tá demorando. Aqui tem algumas pessoas que fazem isso, mas tem outras que não são. Eu sou um caso à parte, eu puxo e converso com todo mundo em qualquer lugar. Em fila de ônibus, dentro do ônibus, em fila de banco, em escola. Mas não quer dizer que todas as pessoas se acham assim também, né? A gente não sabe. Que esporte da escola você fez? Se você não gostasse, poderia mudar? Eu fiz track e acho que foi só. De esporte foi só o que eu fiz, porque eu sou péssima em esporte. Eu tendo uma bola, eu vou machucar a pessoa, mesmo que ela esteja a 500 metros de distância de mim. Então, eu fiz só track, que era correr com barreiras. E aí, o track tem as modalidades também, correr com barreiras, salto com vara, e tu pode escolher, tu pode fazer todos se tu quiser. Eu só fiz o salto com barreiras. E se tu não gosta, tu pode mudar, só que assim, ó, cada esporte tem a sua estação. A estação da primavera tem esse, esse, aquele. A estação do verão tem esse, aquele, assim vai. Então, por exemplo, assim, ó, basquete e soccer, que é o futebol nosso, não o futebol americano, tem pra fazer em 2 estações diferentes. Então, se tu quer fazer os dois, tu pode fazer os dois, um numa estação e outro no outro. Porque eles não vão estar disponíveis na mesma estação. Se tu não gostou, se estão na mesma estação os dois esportes e tu quer fazer os dois, é muito complicado porque eles geralmente são no mesmo horário e em lugares diferentes. Mas se tu pode começar um, aí se tu não gosta, tu pode mudar sim, só tu falar com o treinador, tu não é obrigado a ficar lá. Como é o estilo de prova americano? Como eles corrigem? Uma prova é normal, tipo como qualquer outra, sabe? Em qualquer outra escola. O que muda é que vai ser objetiva ou não, que é aquelas de marcar, ou vai ser ou de marcar ou não vai ser. Só que assim, para todas as provas, eles têm. Como é que é? Eles têm algumas provas que tu tem que colocar o nome. Tipo assim, ó, que é objetiva ou que não é. Eles têm provas diferentes, mas para as objetivas, todas, eles corrigem. Geralmente é objetiva, mas tem algumas que não são. Como, por exemplo, a minha prova de inglês não era objetiva. Mas geralmente quando são objetivas elas têm aquela grade pra te colocar, que daí eles corrigem automaticamente. E aí nessa grade tem também pra te botar o verdadeiro e falso, que daí tu usa a letra A como verdadeiro, a letra B como falso. Daí tu vai lá, por exemplo, verdadeiro ou falso, diga isso e aquilo. Diga não, fulano não sei o que, isso é verdadeiro ou é falso. Aí tu vai lá na grade e tu coloca o número 1, A, porque o A é o verdadeiro e a letra B seria o falso. Mas sempre, enfim, é sempre com grades objetivas e as que não são objetivas são geralmente sem grade. Tem como fazer com grade. A não ser que o professor ache uma maneira de fazer com grade. Última pergunta. Você teve receio em fazer as redações? Quais os temas que eram escolhidos? O tema varia de acordo com o teu professor, é ele que vai te dar. Os meus temas, como eu fazia literatura britânica, ele me dava uma redação a respeito de um livro, para fazer um resumo, ou de uma época, por exemplo, feudalismo, ou de alguma coisa desse gênero. Eu não tive receio em fazer redação, porque a gente, querendo ou não, a gente tem que fazer. E até é uma boa oportunidade pra gente treinar a sua gramática no inglês.
E o professor não vai te prejudicar, porque ele sabe que tu tá aprendendo, então ele vai muito melhor do que isso, ele vai te ajudar. Então, se tu tem dificuldade, não tenha o receio de ir até os professores, eles gostam disso. Qualquer professor gosta de aluno que mostra interesse. Então, se qualquer dificuldade, por mínima que seja que vocês tenham, vão até o professor e falem com ele, porque o professor está ali para te ajudar e ele vai te ajudar. Até porque se ele fosse um professor horrível, eles nem iriam ter posto ele naquela escola. Claro, tem umas exceções que a gente sempre tem professor ruim, né, mas no nosso decorrer de vida escolar, a gente sempre tem um professor que a gente não gosta muito, mas não quer dizer que ele não vai te ajudar. E qualquer coisa, se caso acontecer dele não querer te ajudar, qualquer outro professor pode te ajudar também. Pergunta pra ele. Eu não tive receio de fazer redação, eu achei bem divertido de fazer, até porque tu percebe quando tu começa a fazer as redações o quão bom o teu inglês tá ou o quão ruim ele tá. Geralmente melhor porque tu tá lá há um tempo e tu tá aprendendo e teu inglês está melhorando, não decaindo. E é bom, além de ser bom pro teu inglês, é bom pra ti também, de tu ver esse progresso que tu tá fazendo. E o professor vai te ajudar e vai ver como é que vai, tu vai ver. O que é bom de fazer é fazer, na primeira redação que tu fizer, depois que o professor corrige e der de volta, guarda ela. E depois na última redação, quando vocês, antes de virem pro Brasil, a última que vocês fizerem, comparem as duas pra ver como melhora. É um bom jeito de ver como o inglês melhorou também, caso vocês não notem. Mas acho que é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês, claramente. Qualquer pergunta que eu não tenha respondido é porque geralmente já tá no blog ou eu já respondi em um vídeo. Um ótimo fim de semana pra vocês. Desculpem a demora, eu vou procurar atualizar com mais frequência, que fica complicado. Mas eu juro que eu vou fazer isso, ou vou tentar. E é isso aí.